Amém, varão? Em nome do Senhor Jesus, tem sua mão para cá, Pai, nós colocamos a pastora Keila na tua presença e te pedimos que a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que o Senhor possa usar a tua filha como instrumento para compartilhar essa palavra com a igreja amada, a igreja vencedora, a igreja que vai reinar com Cristo. Usa ela nesta noite, eu te peço, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Aleluia. Glória a Deus. Meu marido amado, idolatrado, salve, salve. Eu falo para ele. Queridos, nós vamos falar hoje, como o pastor explicou, né? Nós estamos falando hoje sobre a Páscoa. E as meninas da dança fizeram uma introdução aqui, que eu falei, gente, falou tudo já. Que maravilha. Que ministração maravilhosa. Quantos acharam? Gente, falou tudo, falou do nascimento de Cristo, depois falou, né, dele, ele ressuscitando, a ceia do Senhor, foi mostrando todos os passos da vida de Jesus. Maravilhoso. Mas nós vamos continuar falando, porque era domingo passado, pastora, mas a Páscoa foi domingo passado. Foi, mas tinha muita gente que estava viajando. Então, a maioria das igrejas fizeram a comemoração hoje, e nós também escolhemos fazer isso, para que você também seja abençoado, amém? E a minha palavra hoje é sobre, aprendendo sobre a Páscoa no Velho e no Novo Testamento. Fala para o irmão que está do seu lado assim, sabia que tem diferença? Nós vamos saber sobre a Páscoa no Velho e no Novo Testamento, tá bom? Quem é de Cristo aqui? Não, eu vou perguntar de novo. Acho que os irmãos estão com uma dúvida. Não pode. Quem é de Cristo? Glória a Deus. Você vai saber qual que é a verdadeira Páscoa que você serve. A nossa Páscoa maravilhosa que nós devemos comemorar todas as vezes. Coloca para mim o versículo, Patrick, João. Pode colocar para mim? Ah, tá bom. Nós vamos estar baseado, tudo que eu vou falar aqui, baseado em João 6, 53 ao 57. Tá bom? Vocês podem me acompanhar ali. Eu vou estar lendo aqui no computador. Às vezes vai dar uma diferença de tradução, mas você pode me acompanhar aqui, tá bom? Jesus lhe disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva, é eficaz, e que a Tua palavra venha falar com os Teus filhos, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, trazendo essa palavra baseada nas Escrituras do Senhor. Aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Então fale com cada um que aqui está. Fale de clareza, entendimento, revelação da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra Páscoa em português, deriva do hebraico, que fala Pessar, que significa passagem. No contexto judaico, tá bom? Pessar refere-se, no contexto judaico, Pessar refere-se à celebração da libertação dos hebreus da escravidão no Egito.
Quantos já leram aquela passagem lá, quando Moisés, né, acaba as pragas? A última praga foi qual? A de matar o primogênito da casa. Lembram? Lá na Bíblia está lá. Mas se as pessoas, os hebreus, era para fazer o quê? Marcar a porta com o sangue do cordeiro. E quem tivesse a marca do sangue do cordeiro na porta, a maldição não alcançaria. Deus estava livrando. Amém? Todos lembram? Então nós vamos falar sobre isso. Para os hebreus, no Velho Testamento, a Páscoa é a celebração dessa libertação. Dessa coisa que aconteceu. Que quando ali jogou as 10 pragas, Deus falou para eles que era para fazer o quê? Matar o cordeiro sem nenhum defeito, né? Comerem com a família e pegar o sangue e passar nas bordas da porta. Toda a porta. E o anjo da morte ia ver aquela marca ali e não ia atacar naquela casa. E isso aconteceu. Amém? Depois vocês podem ler toda a história. Então, no contexto judaico, Páscoa se refere a isso. Tá bom? Se refere à celebração da libertação dos hebreus. No cristianismo, fala comigo, no cristianismo, nós vamos falar agora. No cristianismo, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. E você faz parte disso. Glória a Deus. Você faz parte disso. Olha só, no cristianismo a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Também representa uma passagem. Lembra que eu falei que no hebraico a palavra Páscoa é Pessah, que significa passagem? Quando os hebreus saíram lá da prisão, do cativeiro, eles passaram para serem libertos, para ir embora para a terra prometida, não é? E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus veio do céu, passando aqui na terra, e ele, o que aconteceu? Morreu numa cruz por nós. Então foi uma passagem de Jesus aqui. Vocês estão vendo que está tudo ligado à Páscoa, à passagem, que é o mesmo significado? Então, olha só. Das pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas saíram da morte eterna para a vida eterna, por meio da obra consumada na cruz de Cristo. Então, as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas saíram da morte. Quantas saíram da morte aqui essa noite? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Dê um aplauso a Ele. Queridos, nessa passagem da sua vida, da morte que é o pecado, do lamaçal que Deus te tirou, é uma passagem. Ele te trouxe para uma nova vida. Quem te deu uma nova vida? Aquele que passou aqui e que derramou o sangue dele por mim e por você. Você faz parte desse grupo de pessoas. Amém? Você faz parte desse grupo de pessoas que aceitaram Jesus, que passou da morte para a vida e vida eterna com Cristo Jesus. Então, amados, é muito importante isso. É muito importante você saber a diferença. Quando falarem para você o que significa a Páscoa, você vai falar: Páscoa significa passagem. Sabe a passagem? Nós que somos cristãos, nós passamos de uma vida que era de morte, uma vida que era de pecado, para uma nova vida, porque Cristo entrou em meu coração, no seu coração, e morreu numa cruz, derramando o sangue dele por mim, por você e por toda a humanidade. É muito importante você saber disso, querido. Porque senão você fica preso lá no Velho Testamento. Fica só falando: nós estamos comemorando a libertação do povo cativo. Estamos comemorando a libertação do povo que saiu lá da escravidão e foi para a terra prometida. Amém. Aquilo ali foi antes de
Cristo. Mas quando Cristo veio, ele veio na passagem do céu para a terra. E aqui se cumpriu. Ele se fez o Cordeiro. No Velho Testamento, eles não matavam um cordeiro sem nenhum defeito para passar nas portas. Você recebeu o sangue do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Ele se fez Cordeiro por mim e por você. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Dê um aplauso para Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, quando te perguntarem, por que você comemora a Páscoa? Porque eu saí da morte eterna para a vida, da morte eterna para... Coloca a mão no seu peito. Fala, obrigada, Jesus. Obrigada por ter me resgatado. Amém? É um privilégio, queridos. É um privilégio. Glória a Deus. Páscoa, no contexto judaico, olha só, está falando aqui o que eu falei para vocês. Para os judeus, a Páscoa comemora a passagem da escravidão do Egito para a liberdade, até a terra prometida, onde Deus passou sobre as casas dos hebreus. Olha só, Deus passou ali na casa dos hebreus, poupando-os da morte. Páscoa no contexto cristão, a Páscoa no contexto de hoje, na sua vida, como cristão, como uma pessoa que tem Cristo, que Cristo vive em sua vida, na sua casa. Para os cristãos, a Páscoa celebra a passagem de Jesus da morte para a vida, com a sua ressurreição. E a promessa da sua volta. Quantos creem que Jesus vai voltar? A passagem de Jesus aqui foi uma passagem. Ele veio, foi gerado por Maria ali, nasceu, cresceu, foi batizado, começou a fazer os milagres, tudo para nos ensinar. Ele passou, foi uma passagem, ele passou por tudo aquilo, para deixar para nós como exemplo. E no fim, ele se fez o Cordeiro, que morreu por nós, para passar. O sangue não foi passado nas portas, o sangue foi derramado sobre nós. Então, quando vir um espírito de morte, um espírito de coisa ruim, aquilo que é do mal, ele vai ver o quê? O sangue do Cordeiro sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você que tem Cristo, quantos tem Cristo? Glória a Deus. Se você tem Cristo, saiba disso, que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Você está coberto. Está coberto pelo sangue de Jesus. O que Jesus falou sobre a Páscoa então, pastora? O que Jesus falou? Jesus não apenas falou sobre a Páscoa, mas também a vivenciou e deu a ela um novo significado. Olha só, Jesus, sabe o que ele fez? Ele celebrou a Páscoa judaica com os seus discípulos na última ceia. Viu as meninas representando a mesa da ceia aqui? Vocês viram, perceberam? Aquilo que elas fizeram aqui, elas estavam representando a última ceia, onde instituiu a Santa Ceia, conectando a celebração com o seu sacrifício, ressurreição e promessa da volta dele. Então, olha só, a passagem de Jesus aqui ele veio para nos salvar, ele passou, ele foi morto, mas ele ressuscitou. E ele foi estar com Deus, mas em breve ele voltará. Glória a Deus. Aleluia. Ele voltará para me buscar, para buscar você, para buscar sua casa, para buscar a igreja santa que ele tanto espera. Amém? Relato da instituição da Santa Ceia
com Jesus. Eu vou falar com vocês baseado na palavra. Coloca aí para mim, Marcos 14, 22. Tudo é baseado na palavra, tá bom, queridos? Tudo que eu falo aqui é base na palavra. Olha só. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse Jesus: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos foi derramado. Diga mais uma vez: obrigada, Jesus. Derramado por mim e por você naquela cruz. Oh, glória a Deus. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até que aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Olha só, Jesus se identificou com o Cordeiro Pascual, aquilo que eu falei para vocês. Jesus se identificou com o Cordeiro Pascual, oferecendo-se como sacrifício para a salvação da humanidade. Amém? Então, ao invés deles matarem, porque antes tinha de matar um animal todo ano, eles matavam um animal, sacrificavam um animal, e ali eles comemoravam a libertação do povo do cativeiro egípcio e tal e tal. Mas depois Jesus veio, e ele se identificou como o Cordeiro Pascual. Ele morreu por nós na cruz. Ele se fez como cordeiro, oferecendo a Ele mesmo como sacrifício a salvação de toda a humanidade. Amém? Mas a sua ressurreição é o ponto alto da celebração cristã na Páscoa. Então, o que nós comemoramos quando alguém perguntar para você? Então, o que vocês comemoram na Páscoa? Você vai dizer: a ressurreição do meu Cristo. É a ressurreição do nosso Cristo. Olha só, o ponto alto da celebração cristã da Páscoa é a ressurreição. Ele ressuscitou ali no domingo, e esse dia ficou como celebrar a Páscoa, o domingo de Páscoa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui têm certeza? Quantos aqui têm certeza que você também é escolhido do Senhor? Vou te dizer uma coisa: a partir do momento que você aceitou Jesus no seu coração, Ele entrou. Ele faz parte da sua vida. Ele faz parte da sua família. E o sangue dele que foi derramado numa cruz, quando você levanta sua mão: eu quero esse Deus, tenha certeza que o sangue dele vem sobre a sua vida. É o sangue do Cordeiro na sua casa. Sua casa é marcada. Sua casa é marcada com o sangue poderoso do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, a Páscoa tem seu significado completo. Olha só. Qual que é o significado completo, então, da Páscoa, pastora? O significado completo com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A partir do Novo Testamento, já não seriam necessários sacrifícios, aquilo que eu falei para vocês. Tinha todo ano sacrifícios de animais. Então, depois que Cristo veio, já não era necessário mais sacrifícios todo ano de animais. O Filho de Deus cumpriu tudo de uma vez só para nós naquela cruz. Amém? Então não precisa de sacrifício. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que sacrificar um animal. Eu. Não, tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Tudo já foi consumado. Tudo já
foi feito na cruz por mim e por você. Ele foi ali, ele derramou sangue pelas nossas vidas. Um sangue que foi tão martirizado, foi tão sofrido ali naquela cruz. Mas mesmo assim, ele fez por mim e por você. Mesmo não merecendo nada, ele fez por mim e por você. Tudo foi feito. Mas ele morreu naquela cruz. Foi tirado o corpo dele ali. Mas no começo do louvor aqui, nós cantamos uma música que fala da ressurreição de Cristo. E quando ele foi ali, tirado o corpo dele, foi levado para aquele túmulo, ele passou 3 dias. Quando chegou no domingo, o que aconteceu? Ele não estava mais lá. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E sabe por que ele ressuscitou? Ele ressuscitou porque ele queria mostrar para vocês o amor dele, porque ele ressuscitou. Ele ainda andou com os discípulos, ele ainda foi ali falando, e depois ele subiu aos céus, mas ele deixou a promessa que ele voltaria. Seria a segunda passagem dele aqui nessa terra. A primeira passagem foi quando ele se fez homem para morrer por nós. Mas a segunda passagem que a gente espera e almeja tanto, que é a volta dele. E ele voltará. Ele voltará. Então, queridos, eu quero que você aprenda. Quando comemoramos a Páscoa, é porque é por causa da ressurreição de Cristo. É motivo de festa. No domingo ele ressuscitou. Ele se fez o cordeiro em nosso lugar e ressuscitou por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Coloca para mim, Hebreus. Suerlan, avisa para o pessoal das crianças que já está ok, tá? Hebreus, ó, pôs aí? Ah, tá bom. Olha só, Hebreus 9, 27 e 28. Assim como cada pessoa tem que morrer, às vezes vai dar uma diferença ali, mas vocês me acompanham, tá bom? Assim como cada pessoa tem que morrer uma única vez e depois ser julgada, Cristo também foi oferecido uma única vez como sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Olha só. Deixa eu ler ali no coisa, como está ali. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda. Aquilo que eu falei para você, eu estou confirmando na palavra. Aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer o quê? Salvação aos que o aguardam. Quem aguarda aqui, Cristo? Glória a Deus. Ele voltará. Põe o outro para mim, por favor. Ah, só esse aí mesmo. Acabou. Até o 28. Isso. Então, amados, eu quis ler aqui para vocês verem que não é a pastora Keila falando. É a palavra de Deus confirmando aquilo que nós temos falado e ensinado aqui. E todas as vezes que vier um pregador aqui, alguém falar, você vai confirmar se tem base na palavra, amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela fala, e quando ela fala, quando a gente ministra a palavra, ela entra no seu coração e ela permanece. Então eu oro agora em nome de Jesus, que essa palavra venha permanecer no seu coração, venha permanecer, e que você venha celebrar todo o ano da Páscoa, não só os coelhinhos lá, o chocolate. Tem gente que ama, né? Queridos, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu não gosto de chocolate, mas eu acho tão bom, né? Eu também dou chocolate para meus netos, para as pessoas que eu posso dar de presente.
Mas assim, não é isso, a Páscoa não simboliza, não significa nada disso. Isso foi apenas um comércio. Então você agora está sabendo qual que é a verdadeira Páscoa. Qual que é a verdadeira Páscoa para os cristãos que aceitaram Jesus e que acreditam em Jesus e que aguardam a volta dele, que é a ressurreição de Cristo. É onde nós devemos celebrar todos os dias, amém? Não só na Páscoa, mas todos os dias. Amém? Glória a Deus. Fica de pé. Hoje eu dei uma palavra mais rápida, que nós teremos a apresentação das crianças sobre a Páscoa. Onde elas vão fechar aquilo que eu falei aqui. Quero que vocês prestem bastante atenção naquilo que elas vão fazer aqui, porque é o fechamento dessa palavra, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, que foi ministrada aqui, venha entrar no coração dos seus filhos, cada um que aqui representa a sua família, venha entrar no coração dos seus filhos e que venha permanecer, e que eles possam crescer a cada dia espiritualmente, que eles venham crescer, e quando alguém perguntar para eles o que eles estão... O que eles comemoram na Páscoa? Eles vão dizer a ressurreição do meu Deus, mas também a volta dele, porque ele vai voltar para nos buscar. Amém? Quantos receberam essa palavra, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, Cris, Deus abençoa. Amém. Irmãos, a pastora falou tudo aqui, né? Extremamente importante. Agora, só um detalhe. Todas as vezes que você é convocado por Deus para tomar a Santa Ceia, você está celebrando a Páscoa. Ficou claro? Quando você despreza a Santa Ceia, você está desprezando a Páscoa dos cristãos. Ficou claro isso para você? Entendeu por que você não pode faltar a Santa Ceia? Pode. Entendeu?